Bom dia, queridos. Todos me escutam? Bom dia, sim. Então, vamos iniciar, certo? Vocês me desculpem o atraso, mas é porque tem dias que a gente não tem como controlar mesmo. É na luta para conseguir dar conta de tudo. Então, nós vamos iniciar agora, né, com o tecido conjuntivo, que é aquele que a gente viu na introdução, que tem 8 tipos de tecidos que fazem parte aí do grupo de tecidos conjuntivos. Então, hoje a gente vai ver o tecido conjuntivo, porque ele dá uma visão geral de todos os tecidos, os quais fazem parte dele, obviamente. E aí, depois que a gente fizer isso, a gente dá o nosso intervalinho e vai para antropologia, certo? Então, vamos lá. Então, o tecido conjuntivo, vocês lembram que eu mostrei lá para vocês na aula de introdução que todos os nossos tecidos, eles têm origem lá nos folhetos embrionários, que são endoderma, ectoderma, mesoderma, e o tecido conjuntivo e todas as suas ramificações, né, todos os seus tipos, eles têm origem aí no mesoderma, no folheto embrionário do mesoderma, certo? A gente já pode deduzir que se o tecido conjuntivo tem diversos tipos, os mais diferentes possíveis, por exemplo, o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, e o tecido sanguíneo também é um tipo de tecido conjuntivo. Então, a gente percebe o quê? São tecidos que têm características visuais e também funcionais completamente diferentes, né? Então, a gente já espera que o tecido conjuntivo tenha uma enorme diversidade de células e também consiga desempenhar uma enorme diversidade de quê? De funções e características. Então, o tecido conjuntivo ele tem uma grande diversidade de células, que é a partir daí que ele consegue formar esses outros diversos tipos de tecidos. Consequentemente, se ele tem vários tipos de células, ele consegue desempenhar diferentes funções e diferentes características. Por quê? Nós vimos lá que a unidade básica funcional, né, do organismo são as células. São elas que vão se organizar para formar estruturas mais complexas, que desempenham funções mais complexas, e elas também têm a capacidade individual de realizar funções. Então, se eu tenho diferentes tipos, eu também vou ter aí diferentes funções que serão desempenhadas pela aglomeração dessas células específicas de cada tecido. Se eu consigo desempenhar diferentes funções com essas células, é porque essas células possuem o quê? Diferentes características, elas diferem completamente umas das outras para que possam desempenhar essas funções diferentes. Além disso, além dessa diversidade de células, né, de vários tipos de células diferentes, o tecido conjuntivo, ele também tem o quê? Muita matriz extracelular. Nós também vimos na aula introdutória que os tecidos são formados pelas suas células, que têm características específicas, e pela matriz extracelular que está ali ao redor dessas células, né? Entre as células que formam esse tecido. Então, é isso, é a célula e o que está em torno dela, ou seja, a matriz extracelular, que vai formar um tecido em si. E, especificamente para o tecido conjuntivo, nós temos, além da variedade de células, muita matriz extracelular. Então, nós vamos ver, por exemplo, tecido sanguíneo, tecido ósseo, quando a gente vai avaliar histologicamente, ou seja, quando a gente vai visualizar lá
o corte histológico do tecido, a gente vê que nós temos as células dos tecidos bem espaçadas, ou seja, se as células estão bem espaçadas, estão bem separadas, isso indica que elas têm muita matriz extracelular entre elas. Então, quando a gente visualiza esse corte histológico dos tecidos conjuntivos, nós conseguimos observar aí a presença dessa matriz extracelular em abundância, que é essa substância que fica intercélula, né? Ou seja, entre as células. E a gente pode ter dois tipos de matriz extracelular. Uma matriz extracelular que é chamada de substância amorfa, em que a gente vê aí, que é o caso do tecido sanguíneo, que é uma matriz extracelular líquida, né? Que não tem aquele formato, e nós temos também aí a matriz extracelular, que já vai compor fibras, por exemplo, no tecido ósseo, em que a gente tem a formação de fibras ósseas. Também nós temos nos tecidos lá do tipo propriamente dito, que a gente vai já ver, que essa matriz extracelular ela é formada por fibras, certo? Porque os fibroblastos, que são as células que vão formar o propriamente dito frouxo, eles vão produzir essa matriz extracelular, eles vão secretar a substância que vai ser aí a formadora da matriz extracelular, que serão fibras. Então, a gente tem tanto substância amorfa sendo caracterizada como matriz extracelular em tecidos conjuntivos, como também a gente tem fibras podendo ser a matriz extracelular de tecido conjuntivo. Além disso, além de uma variedade de células, além de ter muita matriz extracelular, o tecido conjuntivo tem por característica principal ser muito irrigado e inervado. O que é que significa isso? Irrigado. Ele recebe muito sangue, né? É um tecido que recebe muito sangue. Além disso, inervado. Tem muitas terminações nervosas nesse tecido. Consequentemente, é o tipo de tecido que, quando a gente tem alguma avaria, né? Quando tem alguma perfuração, algum acidente invasivo nesses tecidos classificados como conjuntivos, nós vamos sentir aí muita dor. Porque se eu tenho uma quantidade gigantesca, né, muito grande, de nervos, né, de terminações nervosas, consequentemente, aquelas terminações nervosas vão me encaminhar aí a sensação de dor até o meu cérebro. Então, esses tecidos, quando eles sofrem alguma lesão, eles dão a sensação de dor muito extrema, porque eles têm a característica de serem extremamente irrigados e inervados. Mas, dentro do tecido conjuntivo, a gente vai ter aí uma única exceção que não é caracterizada dessa forma, de ser muito irrigado e inervado, que é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele não é irrigado e não é inervado, certo? Então, ele é a única exceção do tecido conjuntivo quanto a essa característica principal dele, aí, dentre a variedade de células, muita matriz extracelular, e a característica de ser irrigado e inervado, ok? E quais as funções, né? As características gerais, a gente viu que eram aquelas: variedade de células, muita matriz extracelular, ser extremamente irrigado e inervado, com exceção do tecido cartilaginoso. E quais as funções que o tecido conjuntivo desempenha? A gente já pode esperar que o tecido conjuntivo vai desempenhar inúmeras funções, né? Uma vez que ele vai ter aí diversos tipos de tecidos inseridos dentro dele. Então, a gente tem como função do tecido conjuntivo conexão, e aí a gente pode se referir a essa função de conexão ao tecido sanguíneo. Por quê? Porque não é a circulação, não é o tecido sanguíneo que conecta todas as partes do nosso corpo. Então, substâncias que são produzidas aqui no nosso cérebro, elas podem ser encaminhadas através da corrente sanguínea até lá o meu dedão do pé. Então, essa conexão de todas as partes do corpo, ela se dá através da circulação sanguínea, que nada mais é que o tecido sanguíneo. Outra função do tecido conjuntivo, sustentação. E aí a gente pode associar essa
função, quais tecidos? O tecido cartilaginoso, que vai formar aí as cartilagens, e também o tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, que vai formar os nossos ossos, né? A nossa matriz óssea, ele também está relacionado à nossa sustentação. Obviamente, cartilaginoso e ósseo associados ao tecido muscular, né? Que é um tipo específico, diferente aí do tecido conjuntivo, mas esses tecidos, eles têm função na sustentação, bem como na locomoção. Terceira função do tecido conjuntivo, preenchimento. E aí a gente já se refere essa função ao tecido adiposo, certo? Tecido adiposo também é um tipo de tecido do tecido conjuntivo. E ele tem essa função aí de preenchimento, bem como o tecido adiposo e também a derme, que é um propriamente dito, certo? É um tecido propriamente dito, eles também têm a função de resistência a impactos e a atritos. Então, a gente tem muitos órgãos no nosso corpo que são recobertos, né, além da derme, por uma grande quantidade de tecido adiposo, e a função da cobertura de gordura desses órgãos é justamente porque esse tecido ele tem a capacidade de resistir a impactos mecânicos, ao atrito que ocorre constantemente entre órgãos, né, interórgãos dentro do nosso organismo. Então, o tecido adiposo ele tem muito essa função, obviamente, além do armazenamento energético, né? Ele tem muito essa função de proteção de impactos e de minimizar o desgaste pelo atrito entre os órgãos que ocorre dentro do organismo. Outra função também do tecido conjuntivo é a elasticidade, e aí a gente relaciona a derme, que é um tecido propriamente dito. A gente tem que a derme, ela é extremamente irrigada e inervada, que logo abaixo da epiderme faz parte aí da pele, né, uma das camadas da pele, e ela tem a elasticidade, é graças a ela que a gente consegue aí esticar e retornar a nossa pele, por exemplo, no processo de engorda, de emagrecimento, certo? Então, essa função está relacionada aí à derme, que é a função relacionada indiretamente ao tecido conjuntivo, uma vez que é um tecido propriamente dito, que é um tipo de tecido conjuntivo. E ainda tem mais funções relacionadas ao tecido conjuntivo. Como eu já mencionei, o armazenamento de energia. Então, o tecido adiposo, a gente sabe que o armazenamento de energia ocorre através da deposição dessas gorduras no tecido adiposo. Então, ele tem, além da proteção mecânica, a proteção contra o desgaste de atrito entre os órgãos, a gente também tem um armazenamento de energia, né, na forma dos triglicerídeos, que podem ser usados como uma fonte de elevada fonte energética para o organismo. Nós também temos as funções de defesa, e aí a gente correlaciona ao tecido hematopoético. O tecido hematopoético é aquele tecido que está presente na nossa medula, certo? Produzindo as células sanguíneas. Dentre essas células sanguíneas, nós vamos ter linfócitos, vamos ter células fagocitárias, como, por exemplo, macrófagos, plasmócitos, vamos ter os plasmócitos produtores de anticorpos. Então, essas células sanguíneas, elas são diretamente relacionadas a quê? Ao nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico nada mais é do que o nosso sistema de defesa. Então, a função de defesa do organismo está relacionada a essas células sanguíneas que são ali sintetizadas no tecido hematopoético, que também é um tipo de tecido conjuntivo. E aí, qual outra função? Função de coagulação, né? Também relacionada ao tecido sanguíneo, porque no tecido sanguíneo nós vamos ter a presença de íons específicos que, associados às plaquetas, vão formar aí aquelas placas, as placas que vão bloquear determinado ponto, por exemplo, num processo de hemorragia em que há uma lesão. Então, ocorre a formação aí das placas através da união das plaquetas com íons específicos que nós vamos ver no tecido sanguíneo, certo? Então, esse processo de coagulação, ele está relacionado ao tecido sanguíneo, consequentemente ao tecido conjuntivo, uma vez que um é um tipo do outro, certo?
Outra função, cicatrização, e aí a cicatrização a gente consegue correlacionar ao tecido propriamente dito frouxo e denso, certo? Então, tanto o tecido conjuntivo frouxo como o tecido conjuntivo denso, eles têm a presença dos fibroblastos, certo? Que vão sintetizar aí fibras como matriz extracelular e muitas vezes, na ocorrência de uma lesão, o corpo envia diversos fibroblastos para aquela região, certo? Para que esses fibroblastos eles sintetizem a matriz extracelular, que são fibras, e façam aí o processo de cicatrização no local daquela lesão. Então, os tecidos relacionados ao processo de cicatrização, ou seja, que irão secretar fibras e irão fechar o local da lesão, são os tecidos propriamente dito frouxo e também o propriamente dito denso. Então, são eles que estão relacionados a essa função do tecido conjuntivo de cicatrização. E, por fim, a gente tem aí como função também do tecido conjuntivo o transporte, né? Obviamente relacionado ao tecido sanguíneo, que consegue conectar todo o corpo e faz o transporte de substância, faz o transporte de substâncias de defesas, bem como faz o transporte de quê? De gases, né? Então, a gente tem o transporte de oxigênio, do gás carbônico, para ser eliminado através do sistema respiratório. Então, todo esse transporte que é essencial para o funcionamento do organismo é realizado pelo tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo, certo? Então, essas são as principais características e as funções gerais desse tecido relacionado aí a cada tipo de tecido que o compõe. Enfim, a gente chega à subdivisão do tecido conjuntivo, né? Como é que ele é dividido? Então, a gente tem que o tecido conjuntivo ele é dividido em dois tipos principais, certo? O primeiro tipo é o tecido propriamente dito, ok? E o segundo tipo é o tecido conjuntivo especial. E aí a gente observa que tanto o tipo relacionado ao tecido conjuntivo propriamente dito, como o tipo de tecido conjuntivo relacionado ao tecido conjuntivo especial, eles vão ter diferentes células, certo? E diferentes matrizes extracelulares. Então, a gente não pode achar que, por ser propriamente dito, ele vai ter os mesmos tipos de células, o mesmo tipo de matriz extracelular secretada, ou porque está dentro do tipo especial, vai ter o mesmo tipo de célula e o mesmo tipo de matriz extracelular. Não, dentro desses tipos principais, né, desses dois tipos principais, a gente ainda vai ter inúmeras subdivisões dentro deles, e dentro dessas subdivisões a gente consegue já associar diretamente diferentes células para cada uma dessas subdivisões e diferentes matrizes extracelulares que são secretadas. Primeiramente, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele ainda vai ser dividido em tecido propriamente dito frouxo e denso, e ainda dentro do propriamente dito denso, ele é dividido em não modelado e modelado, certo? Então, nós temos aí já 3 tipos de tecido conjuntivo. Temos o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Segundo, temos o tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado. E temos o terceiro, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, certo? Então, nós temos para o primeiro tipo de tecido conjuntivo 3 subdivisões, certo? E esses tecidos propriamente ditos, né, eles vão dar suporte aí ao tecido epitelial, ok? Então, por exemplo, eles vão formar aí a derme, né, que a gente falou, que dá elasticidade, também dá sustentação, a epiderme, certo? Nós vamos ter os tendões, nós vamos ter os ligamentos, que são estruturas que têm uma firmeza maior, que têm uma tensão maior, que conseguem justamente dar suporte aos epiteliais, porque eles têm essa firmeza. E além da firmeza, por exemplo, no caso do frouxo, que vai formar aí a derme, nós vamos ter ainda uma elasticidade, que às vezes é necessária para esse tecido. Então, ele tem essa função principal de dar suporte aos epiteliais, porque ele consegue
formar estruturas mais firmes, como a derme, os tendões e os ligamentos. Isso para o propriamente dito, né? Esses 3 primeiros tecidos que fazem parte aí desse primeiro tipo. E o tecido conjuntivo especial, quantos tipos eu vou ter dentro dele, né? Então, nós temos, dentre os especiais, o tecido sanguíneo, que tem uma função principal aí de transporte, mas nós vimos aí que nós temos também a conexão, né, relacionada ao tecido sanguíneo. Então, ele vai transportar os gases, vai transportar substâncias, vai transportar hormônios, vai transportar células de defesa, vai transportar glicose, certo? Então, o tecido sanguíneo, ele tem como função principal, obviamente, que quando nós formos estudar o tecido sanguíneo, a gente vai ver que ele tem mais algumas diversas funções, né, que a gente vai ver mais especificamente, mas como função principal, dentro desse tecido conjuntivo especial, do tecido sanguíneo, nós temos a função de transporte. O segundo tipo de tecido especial é o tecido adiposo, que tem como função principal aí o armazenamento energético. Mas nós já vimos também anteriormente, agora há pouco, que o tecido adiposo tem também quais outras funções? Proteção, né, contra choques mecânicos, contra o desgaste por atrito, mas a função principal desse tecido especial, o tecido adiposo, é o armazenamento energético. E aí a gente já tem 2 tipos de tecidos especiais, né? Qual o terceiro tipo de tecido dentro dos especiais? Nós temos o tecido cartilaginoso, que é um tecido que tem como função proteção. Por ter essa função de proteção, ele é um tecido extremamente fibroso, certo? Então, ele é mais rígido, ao mesmo tempo em que ele tem um pouco de flexibilidade, mas ele tem uma rigidez suficiente para desempenhar sua função principal, que é o quê? A proteção. Nós vamos ver que o tecido cartilaginoso, ele também está relacionado ao crescimento dos ossos. Não sei se vocês sabem ou se já viram nas aulas de anatomia, que as crianças, elas nascem com uma quantidade de ossos maior. Por quê? Porque entre cada ossinho nós vamos ter um pedacinho de cartilagem, que é justamente a região que vai o quê? Crescer, né? À medida que a criança vai crescendo. E aí, depois, com o tempo, após o crescimento, é que essa cartilagem vai ser convertida em tecido ósseo. Por isso que diminui a quantidade de ossos do indivíduo quando ele cresce. Então, ele também tem essa função de formação da estrutura óssea, certo? Mas a sua função principal mesmo, que é o que ele desempenha por maior parte da vida do indivíduo, né, é a função de proteção. O quarto tecido, dentre os especiais, nós temos aí o tecido ósseo, que tem como função principal a sustentação, associado, obviamente, ao tecido cartilaginoso, aos tendões, ao tecido muscular, né? Então, ele vai desempenhar essa função principal de sustentação. Mas o tecido ósseo, ou seja, os ossos, eles também estão relacionados ao quê? A movimentação, né? A locomoção. Só vai ocorrer a locomoção pela ação conjunta do sistema muscular, dos ossos, dos tendões e do tecido cartilaginoso. Então, ele tem essas funções extras também, mas a principal é a função de sustentação. E, por fim, o último tecido, dentre os especiais, nós temos aí o tecido hematopoético, certo? Que tem como principal função também a proteção, só que aí nós temos um tipo de proteção diferente, né, do tecido cartilaginoso. Então, é uma proteção contra choques, né, contra o atrito entre os ossos, como é no caso do tecido cartilaginoso. A proteção conferida pelo tecido hematopoético é a proteção imunológica, né? Uma vez que esse tecido vai dar origem às células sanguíneas de defesa, sejam células fagocitárias da barreira primária de defesa, sejam as células dos linfócitos T, linfócitos B, né, que vão dar origem aos plasmócitos e são a barreira secundária de defesa do nosso sistema imunológico. Então, o tecido hematopoético ele está relacionado a uma proteção imunológica, enquanto o cartilaginoso ele está relacionado aí a uma proteção mecânica. Então, nós temos que, dentre os especiais, nós temos um tecido sanguíneo, um tecido adiposo, tecido cartilaginoso,
tecido ósseo e o tecido hematopoético. 5 tecidos especiais. E que a gente viu anteriormente, quantos são os tecidos propriamente ditos? 3, né? Frouxo, denso não modelado e denso modelado. Então, ao todo, o tecido conjuntivo, ele dá origem a 8 tipos de tecidos diferentes, certo? Então, o tecido conjuntivo, ele vai formar aí 8 tipos de tecidos diferentes, com que características? Diferentes células e diferentes matrizes extracelulares em cada um dos 8 tecidos. Então, o frouxo tem uma característica de célula e de matriz extracelular, o denso não modelado tem outra, o denso modelado tem outra, o sanguíneo tem outra característica de células e matriz extracelular, assim como o adiposo, cartilaginoso, o ósseo e hematopoético, certo? Então, cada um deles vai ter suas características específicas em que vocês vão ver detalhadamente para cada um dos tecidos especiais, certo? Dentro desses 3 tecidos aqui, nós vamos ver de forma geral características do frouxo, do denso não modelado e do denso modelado, certo? Aí nós vamos detalhar de maneira bem aprofundada cada um desses 5 tecidos especiais aqui. Então, nessa imagem, a gente consegue ver em um determinado ponto do organismo, né, no corte transversal do joelho, a gente consegue observar todos esses tecidos aí conjuntivos. Então, a gente tem aqui o tecido conjuntivo frouxo, né, formando aqui fibras elásticas nessa região aqui do joelho, e essas fibras elásticas formadas pelo tecido conjuntivo frouxo é um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito. Ainda no joelho, a gente vai ter aqui o tecido ósseo, né? Que vai formar aqui a matriz óssea, que dá rigidez, vai formar o osso que está fazendo parte desse joelho. A gente tem ainda que é um tecido especial. Nós temos o tecido cartilaginoso, que vai ficar principalmente aqui entre as estruturas ósseas, né? Por quê? Porque o tecido cartilaginoso, ele não tem função de proteção contra choque mecânico. Então, o papel dele é esse, é evitar que vá havendo desgaste aqui nesse contato interósseo, certo? Então, é por isso que quando a gente vai envelhecendo, a nossa cartilagem, ou seja, o nosso tecido cartilaginoso, ele vai afinando, porque a função dele é essa, é a proteção, é evitar o desgaste entre os ossos, mas à medida que nós vamos envelhecendo, ele vai, porque esse desgaste, ele está acontecendo, né? O osso está em atrito com o outro constantemente. Só que, em vez de haver o dano ao osso diretamente, está havendo desgaste ali do tecido cartilaginoso, que é para essa função mesmo que ele foi desenvolvido ali pelo organismo, que ele foi ali colocado ao longo do processo evolutivo, que era para evitar o desgaste entre os ossos e desgastar o tecido cartilaginoso. Então, à medida que a gente envelhece, ele vai se desgastando e vai diminuindo essa cartilagem protetiva que a gente tem entre os nossos ossos. Então, a gente vê aqui um segundo tipo de tecido especial do tecido conjuntivo. A gente vê aqui, ó, tecido conjuntivo fibroso, certo? De fibras colágenas, que é um denso, certo? Denso não modelado, que está formando aqui também a composição desse joelho. Nós temos o tecido sanguíneo, né? Que também está passando aqui por dentro dos ossos, né? E por dentro desses tecidos que têm a característica de serem altamente irrigados e inervados. Qual é o único tecido que não é irrigado e nem inervado? Tecido cartilaginoso, né? A única exceção do tecido conjuntivo que não tem as características de ser altamente irrigado e inervado. Então, todos os outros tecidos conjuntivos, eles vão ter essa característica de serem altamente irrigados e inervados, consequentemente, o tecido sanguíneo está passando por todos os outros tecidos conjuntivos. E, por fim, a gente tem o tecido adiposo, né, que é a camada que se forma aí de armazenamento energético, mas que também tem a função de proteção mecânica, de proteção contra os atritos, certo? Então, numa simples imagem de um único ponto do organismo, a gente já consegue ter aí a presença de 6 tipos dos 8 do tecido conjuntivo, ok?
Então, aqui a gente vai ver algumas, como nós vimos, se eu tenho a presença de diferentes tecidos, né, dentro do tecido conjuntivo, nós vamos ter diferentes células formando esse tecido. Então, a gente tem que o tecido conjuntivo tem principalmente fibroblastos, né, que eu mencionei bastante, como os tecidos propriamente ditos são formados por fibroblastos que vão secretar diferentes matrizes extracelulares, dependendo do tecido. Por exemplo, o propriamente dito frouxo, ele vai ter fibroblastos que secretam determinada matriz extracelular, que será o quê? Mais elástica, né? Para formar a derme, que tem certa elasticidade. O propriamente dito denso não modelado já vai ter aí fibroblastos que vão secretar outro tipo de matriz, bem como o propriamente dito denso modelado vai ter fibroblastos que vão secretar uma matriz extracelular diferente, certo? Então, cada um desses tecidos, eles vão ter células que vão desempenhar suas funções. Então, por mais que sejam os fibroblastos que vão formar os tecidos propriamente ditos, né, seja o frouxo, seja o denso não modelado ou o denso modelado, eles têm a capacidade de desempenhar, né, ou seja, de secretar matriz extracelular diferente para cada um dos tipos de tecidos. Nós vamos ter macrófagos, mastócitos, plasmócitos, certo? Que são células de quê? De defesa, né? Macrófagos são células fagocitárias, os mastócitos, eles são células de defesa em processos alérgicos, né? Que eles secretam histamina. Os plasmócitos, eles são células derivadas dos linfócitos B, que vão secretar anticorpos. Então, são todas células que fazem parte aí do tecido hematopoético. Tem uma infinidade maior de células dentro do tecido hematopoético que nós vamos ver, obviamente, quando nós formos detalhar esse tecido. Mas tem muito mais do que essas três aí que estão mencionadas de forma geral. Nós vamos ter os adipócitos, que compõem o tecido adiposo. Vamos ter os condroblastos, que formam aí o tecido cartilaginoso, certo? Vamos ter ainda os osteoblastos e os osteoclastos, que formam o tecido ósseo. Então, essas são as células principais, as células mais mencionadas dentro dos tecidos conjuntivos. Mas a gente tem muito mais células por trás que nós vamos ver, no caso dos tecidos especiais, de forma mais detalhada, quando a gente for ver um por um. Então, a gente tem os fibroblastos, né? Os fibroblastos, eles vão compor o tecido conjuntivo, propriamente dito frouxo. Eles vão ter origem mesenquimática, que é aquela origem que vem ali a partir do folheto embrionário do mesoderma, certo? Eles têm um formato estrelado, com um núcleo grande, e ele vai secretar fibras, né? Que vão formar aí uma substância amorfa, vai secretar tanto fibras como substância amorfa, por isso que ele tem essa capacidade de elasticidade, porque ele secreta tanto as fibras que dão a firmeza, como também substância amorfa. Eles estão relacionados ao processo de cicatrização, né? Quando a gente tem alguma lesão no corpo, a gente vai passar pelo processo de cicatrização, e são os fibroblastos que vão desempenhar esse papel. E quando eles estão maduros, ou seja, quando eles param de desempenhar o seu papel, que é o de secreção da matriz extracelular, eles se convertem em fibrócitos, que é como se fossem os fibroblastos aposentados, certo? Aqui a gente já tem os monócitos / macrófagos, que são a mesma coisa. Os monócitos são os macrófagos na sua forma imatura. Quando eles são maduros, eles vão se converter em macrófagos. Essas células são células de defesa, são células fagocitárias. O que significa células fagocitárias? São aquelas células que, quando reconhecem um agente patogênico, elas vão lá engolfar, né? Fazer aquela vesículazinha de endocitose em torno desse agente patogênico, para que ele possa ser englobado por essa célula de defesa, e dentro dela ele vai passar pelo processo de degradação, de digestão, através da ação dos lisossomos. Vocês lembram lá da aula de introdução que eu mostrei para vocês, que dentro da célula a gente tem o lisossomo primário, né?
E a gente, quando ocorre a formação de uma vesícula de endocitose contendo, por exemplo, uma bactéria, e ocorre a fusão dessa vesícula contendo a bactéria com o lisossomo primário, a gente tem, enfim, a formação do lisossomo secundário, que é quando ele já tem alguma coisa para ele digerir, né, para ele degradar através das suas enzimas de digestão. Então, dentro do macrófago, a gente vai ter a presença de vários lisossomos primários e, quando eles já estão atuando, presença de lisossomos secundários, que são os responsáveis por degradar esses agentes patogênicos. Essas células têm uma forma ameboide, né? Que é que tem aquelas prolongamentos na membrana, que é justamente para conseguir capturar esses agentes patogênicos. Tem um núcleo grande, uma vez que eles precisam, né? Tá constantemente transcrevendo o conteúdo que tem no DNA em proteínas de degradação, proteínas hidrolíticas, né? Que vão degradar essas estruturas patogênicas. Então, tem um núcleo grande, porque a produção genética está sempre constante, né? Está sempre ativa. E também ele está relacionado à ativação do sistema imune. Isso vocês vão ver em maior detalhe só quando vocês estiverem lá fazendo no terceiro semestre imunologia, certo? Vocês vão ver que os macrófagos é que sinalizam que existe alguma coisa errada no organismo, e aí vão atrair as demais células fagocitárias, vão atrair as células da barreira secundária, né? Que é linfócitos T, linfócitos B, certo? Então, os macrófagos, eles são as barreiras, eles são a barreira primária de defesa do organismo. E, por isso, é aquele que vai ativar o sistema imune como um todo. Nós temos também os mastócitos, que também são células ali do sistema hematopoético, que tem esse formato ovoide, como vocês observam aí, com um núcleo também muito grande, e vocês veem que dentro do citoplasma dessas células, a gente tem a presença de vários granulozinhos escurecidos, né? Esses grânulos são secretores de heparina e histamina. São eles que são os responsáveis por desencadear a resposta alérgica. Então, quando o organismo ele entra em contato com um agente alérgeno, né? Então, as células dos mastócitos, eles vão reconhecer esse agente alérgeno por receptores de membrana. E quando eles reconhecem esse agente alérgeno, eles liberam no meio extracelular aí heparina e histamina, que são responsáveis por quê? Por aumentar a circulação, né? Por aumentar a criação do edema, né? Porque se eu aumento o volume sanguíneo, eu vou puxar mais líquido, então eu crio o edema. Se eu aumentei o volume sanguíneo, eu tenho a vermelhidão, né? Porque eu tenho uma irrigação maior naquele ponto. A gente também tem a consequência da coceira, né? Devido à secreção dessas substâncias que são liberadas aí em uma resposta alérgica. Então, o mastócito, ele está relacionado com a resposta alérgica, certo? Nós temos também, por fim, que nós vamos descrever dentre as células do tecido conjuntivo, relacionado às células de defesa, nós temos, por fim, o plasmócito. O plasmócito, ele é derivado dos linfócitos B, certo? Então, ele tem essa forma ovoide, né? Depois que ele vai amadurecendo a partir do linfócito B, ele tem um núcleo deslocado para um dos lados dele, ele não fica central. Tem a presença de muitos retículos endoplasmáticos rugosos, porque a gente viu que o retículo endoplasmático rugoso, na aula anterior, né, ele está relacionado com a síntese proteica, né? Ele é recoberto de ribossomos e está ligado diretamente ao envoltório nuclear, recebendo, através dos poros desse envoltório nuclear, os RNAs mensageiros, para que seja feita a tradução desses RNAs mensageiros em proteínas. Então, como o plasmócito ele precisa sintetizar os anticorpos, e anticorpos são que tipo de moléculas? Anticorpos são proteínas, certo? São moléculas proteicas. Então, como os plasmócitos eles têm esse papel de secretar os anticorpos, eles precisam constantemente estar sintetizando essas proteínas, esses anticorpos. Por isso que ele tem a presença de vários retículos endoplasmáticos rugosos, certo?
E, como eu disse, os linfócitos B são os seus precursores, são a sua forma imatura. Quando ele passa aí pelo processo de amadurecimento, ele vai ser convertido em plasmócito, que é a célula, enfim, secretora de anticorpos. E o adipócito, né, que vai formar aí o tecido adiposo. O adipócito, ele vai compor o tecido adiposo, obviamente, também tem origem mesenquimática. Vocês viram lá que a gente falou dos fibroblastos, não foi isso? E aí, em seguida, a gente já entrou nas células do tecido hematopoético, mas tanto os fibroblastos como também os adipócitos, nos dois a gente viu que tem essa menção aí de origem mesenquimática, enquanto as células que pertencem ao sistema de defesa, né, ou à resposta alérgica, não tinha essa informação. Por quê? Porque as células de defesa, as células da resposta alérgica, elas têm origem lá em células totipotentes presentes na medula, certo? Que é o tecido hematopoético. Então, por isso que eles não têm essa origem mesenquimática do folheto embrionário lá do mesoderma, tá? Mas as outras células do tecido conjuntivo, em sua maioria, têm essa origem mesenquimática, que a gente vai ver que células que têm origem mesenquimática são células que têm a capacidade de se diferenciar nos mais diferentes tipos de células. Como eu sei que o tecido conjuntivo é um tecido que tem diversas células dos mais diversos tipos, eu já consigo deduzir que ele tem essa origem mesenquimática justamente por isso, porque ele precisa ter um enorme número de diferenciação celular. Então, os adipócitos, especificamente, né, voltando, são células redondas, contendo gotas de gordura, né? Então, a gente vê aqui que ele é bem branco, né? E essa região branca aqui é justamente a gotícula de gordura que ocupa praticamente todo o espaço celular. A gente vê esse pontinho escuro aqui, é o núcleo do adipócito que fica esmagado, né? Que fica bem afastado da célula, fica esmagado por essa gotícula de gordura gigante. Ele vai ter o núcleo e também as organelas espremidas no cantinho por essa gotícula de gordura e tem a função principal de armazenar energia, mas a gente viu também que tem a função de proteção mecânica e contra o desgaste de atrito. E aí a gente tem agora os condroblastos, que são as células que vão formar o quê? O tecido cartilaginoso, né? Então, essas células, elas vão compor o tecido cartilaginoso. Também tem o quê? Origem mesenquimática. São células redondas com um núcleo central, certo? E vão produzir fibras e também substância amorfa, ou seja, vão secretar fibras e substância amorfa para formar a sua matriz extracelular, que é justamente o que vai dar aí a funcionalidade do tecido cartilaginoso. Quando maduros, da mesma forma que nós vimos lá com os fibroblastos, né? Quando eles amadurecem, ou seja, quando eles param de secretar a matriz extracelular e ficam só lá formando o tecido, eles se convertem em condrócitos, que é como se fosse o condroblasto aposentado, vamos colocar assim, certo? Da mesma forma lá que a gente viu nos fibroblastos, que também quando se convertem em fibrócitos, é como se fossem os fibroblastos aposentados. Eles param de secretar a sua matriz extracelular, certo? E aqui, a penúltima célula que nós vamos avaliar, né, são os osteoblastos, certo? Eles possuem prolongamentos, também tem o quê? Origem mesenquimática, vão secretar fibras e substância amorfa para formar a sua matriz extracelular, e quando estão maduros, se convertem em osteócitos, que são os osteoblastos aposentados, certo? Essas células estão relacionadas à formação e ao crescimento dos ossos. São elas que vão secretar a matriz óssea. A matriz extracelular do tecido ósseo, a gente vai ver que é chamada de matriz óssea. E a matriz óssea é quem é responsável pela rigidez e dureza dos nossos ossos. Ela é rica em fosfato de cálcio e outros tantos íons que dão a firmeza e rigidez dos nossos ossos. Só que são substâncias que são secretadas
pelos osteoblastos, entenderam? Então, os osteoblastos são as células funcionais que secretam a matriz óssea que, de fato, desempenha a função do tecido ósseo em si. Então, a gente tem aqui, ó, que os osteoblastos são essas células aqui, ó, umas células gordinhas que têm uns prolongamentos, certo? E o núcleo aqui mais desviado para a extremidade da célula. E quando ela para de secretar a matriz extracelular, que no caso do tecido ósseo é o quê? É a matriz óssea, né? Ela vai se converter em quê? Em osteócitos. Os osteócitos, eles já ficam aqui magrinhos, né? Vamos dizer assim, mas permanecem com os prolongamentos e com o núcleo celular e com atividade basal, né? Está aposentada a célula, então ela vai trabalhar bem pouquinho, vai produzir bem pouquinho. Então, os osteoblastos têm essa característica aqui mais gordinha, né? De uma célula ativa, e a célula inativa, que são os osteócitos, tem essa característica aqui histológica que a gente consegue visualizar. E, por fim, nós temos, dentro ainda do tecido ósseo, também os osteoclastos, certo? E os osteoclastos são essas células grandes, multinucleadas, aqui, ó, 5 núcleos dentro dessa célula dos osteoclastos, que degradam a matriz óssea. Meu Deus, mas existe uma célula que vai degradar a matriz óssea, então assim não vai enfraquecer meu osso? Não, porque essas células são responsáveis por manter a saúde dos ossos. Como? É responsável pela renovação óssea. Então, à medida que essas células degradam a matriz óssea, ela obriga que os osteoblastos venham e reponham aquela matriz. Dessa forma, reponham com uma matriz nova. Então, ele renova aquela matriz óssea, fazendo com que essa matriz seja mais saudável. Então, é essencial para a saúde do osso, essa renovação, porque senão, aquela matriz óssea que seria sintetizada uma vez e não mais renovada, ela teria uma rigidez, uma firmeza tão grande ao longo da evolução, que aos poucos ela iria vamos colocar assim, se quebrando, né? Se esfarelando. Então, por isso que é essencial a função, a ação dos osteoclastos, degradando essa matriz para obrigar os osteoblastos, certo? A sintetizar uma nova matriz óssea. Então, aqui a gente tem, e o que são essas células mesenquimáticas que a gente que dão origem a todas as células, exceto aquelas que têm origem no tecido hematopoético, né? São células que têm a capacidade de se diferenciar nas mais diversas células que compõem o tecido conjuntivo. Então, a gente viu, estão relacionadas aí às células do tecido propriamente dito frouxo, né? Os fibroblastos, ou o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, tá? Que vão fazer parte aí do tecido especial. Tem algumas células do tecido hematopoético também que são originadas, mas é só 2 células que têm a origem mesenquimática do tecido hematopoético. Todas as demais vão ter origem lá na medula diretamente. Então, elas são células que são essenciais, que são ideais para a formação do tecido conjuntivo, uma vez que esse tecido ele tem os mais variados tipos celulares, ok? E essa matriz extracelular que a gente menciona tanto, né, que podem ser fibras, né, e também substância amorfa. Então, a matriz extracelular que vai ser secretada aí, por essas células que vão formar o tecido conjuntivo nos seus mais variados tipos, ela pode ser uma substância amorfa, né, que ela vai ser o quê? Composta por água, que está relacionada ao transporte de substâncias dentro dessa matriz extracelular, vai ser formada por íons, que estão relacionados à manutenção do equilíbrio iônico dentro dessa matriz extracelular, proteínas também, que vão estar envolvidas no metabolismo ali intercelular, né, que podem ser transportadas de uma célula a outra através dessa matriz extracelular amorfa. Nós vamos ter a presença de glicosaminoglicanos, que tem a função de solvatação, né? A gente sabe que proteínas, se elas estiverem liberadas, assim, liberadas não, livres,
nessa substância amorfa, elas podem facilmente serem degradadas, né? Então, para que essas proteínas não sejam degradadas, elas podem ser recobertas por glicosaminoglicanos, que são substâncias que têm uma afinidade pela água, e aí eles fazem essa camada de solvatação em torno dessa proteína, certo? Para que ela possa ser transportada de forma tranquila e livre dentro dessa substância amorfa, dentro dessa matriz extracelular. Então, esses glicosaminoglicanos, eles têm essa função de solvatar estruturas, não só proteínas, outras estruturas, como, por exemplo, gorduras, né? Que não são solúveis em água. Então, para que essas gorduras, para que esses ácidos graxos ou triglicerídeos sejam transportados entre as células, né, por entre essa matriz extracelular, eles precisam ter uma camada de moléculas que tenham afinidade por água, por exemplo, os glicosaminoglicanos. Então, eles recobrem essa gordura, esse ácido graxo, fazendo uma camada de solvatação para que ele possa ser transportado dentro dessa matriz extracelular amorfa, que é uma matriz líquida. Também vamos ter aí a presença de glicoproteínas que estão relacionadas à adesão, né? Podem ter dentro aí do tecido células que precisam ficar unidas, né? Que precisam estar conectadas, como a gente vai ver que tem alguns tecidos. Então, nesses tecidos especificamente, a gente vai ter a presença dessas glicoproteínas que fazem essa função de adesão, né? De conexão de uma célula à outra. Mas além da matriz extracelular amorfa, né, que é essa mais líquida, nós vamos também ter a ocorrência da secreção de matriz extracelular fibrosa. E aí a gente tem alguns tipos específicos de matriz extracelular fibrosa. Nós temos aí a secreção das fibras elastina e fibrilina. Quando a matriz extracelular secreta elastina e fibrilina dentro dessas fibras, né, a gente vai ter que essa matriz extracelular ela é mais elástica, né? Então, a gente já pode deduzir que no tecido propriamente dito frouxo, a gente vai ter uma riqueza maior de matriz extracelular com elastina e fibrilina, né? Uma vez que o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele tem uma característica de elasticidade maior, né? E quando a gente tem aí o denso não modelado e o denso modelado, que vão ter uma quantidade maior aí, a gente vai já ver as proporções de fibras colágenas e fibras reticulares, que já vão ter uma capacidade de elasticidade menor, no entanto, vão ter uma capacidade de resistência, né, de ligação, de sustentação maior, conferindo seus papéis, que já são aí os tendões, certo? Os ligamentos, que vão fazer essa conexão entre tecidos específicos e estão envolvidos com o aumento da resistência, por exemplo, de ossos, de músculos. Então, eles fazem esse papel de conexão de forma resistente, os tendões e os ligamentos, por isso eles têm uma quantidade maior, ou seja, eles suas células secretam de forma mais abundante fibras colágenas e fibras reticulares. Então, as fibras colágenas, elas estão relacionadas principalmente à resistência. O escorbuto nada mais é do que a ausência da secreção dessas fibras colágenas, então a gente tem que eles não aderem mais parte do tecido conjuntivo, né? Então, por isso que a gente vai tendo a formação de cortes, né? De feridas, porque vai se rompendo pedaços da estrutura do tecido, porque não tem a presença dessas fibras colágenas que necessitam da presença da vitamina C, né? Para que sejam secretadas. Então, como não há a presença das fibras colágenas, essa resistência diminui e aí o tecido facilmente se rasga. As fibras reticulares que vão dar essa sustentação, essa ligação, essa aderência, né, na matriz extracelular mais fibrosa, mais rígida, ela é formada principalmente por fibras colágenas do tipo 3, né, que são aquelas mais rígidas. Então, como eu falei para vocês, a gente tem só mais 3 slidezinhos, certo? A gente vai descrever de forma geral o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, o propriamente dito denso não modelado e o propriamente dito denso modelado, certo? Então,
O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele vai compor a camada papilar da pele, certo? A pele ela é formada pela epiderme, pela camada papilar, pela derme, certo? Então, essa camada papilar e também a derme vai ser aí composto pelo tecido propriamente dito frouxo. Obviamente, como o tecido cartilaginoso, que não faz parte da exceção, é altamente irrigado e inervado, então vai ser a região da nossa pele que é responsável pela nossa sensibilidade, né, ao tato, quando a gente encosta em algo pontiagudo e consegue ter o ato reflexo de puxar o nosso braço, ou quando a gente chega próximo a algo quente e também consegue ter o ato reflexo de puxar. Por quê? Porque essa região da camada papilar da minha pele vai ter inúmeras terminações nervosas e também vai ser altamente irrigado. Então, eu consigo ter uma sensibilidade muito elevada nessa região. Por isso que a gente tem aí essa capacidade de responder rapidamente nessa região do tecido conjuntivo. Vai ser um tecido mole, consequentemente, eu deduzo que o quê? Que a principal fibra que vai ser secretada na matriz extracelular do propriamente dito frouxo são fibras elásticas e colágenas do tipo 1, principalmente, certo? Nós temos fibras colágenas do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. A do tipo 3, né, que é a última, vai ser a que vai formar estruturas mais rígidas. E a do tipo 1, estruturas mais flexíveis. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele vai secretar matriz extracelular mais mole, certo? Mais, meu Deus, que linda! Porque ele vai ter uma quantidade maior de fibras elásticas e também de fibras colágenas do tipo 1, certo? Então, ele vai ter função no preenchimento, né? Uma vez que ele tem essa característica de elasticidade, na união das células, ou seja, a aderência das células, na nutrição de epitélios, uma vez que ele vai estar por baixo da epiderme, por exemplo. Então, como ele é o tecido irrigado, ele quem vai nutrir as células da epiderme. Vocês vão ver, acredito, em anatomia, no sistema tegumentar, que a epiderme que forma a pele não possui irrigação, mas ela possui camadas. As camadas superiores são formadas por células mortas e as camadas inferiores são formadas por células vivas. Se ele não tem irrigação sanguínea, como essas células vivas da epiderme conseguem sobreviver? Aí vocês vão ver que essas células da epiderme são alimentadas por difusão através dos nutrientes que estão presentes aí na derme, ou seja, nesse tecido mole que está por baixo do epitélio. Além disso, né, além da nutrição, uma vez que é o tecido irrigado, ele também está relacionado à defesa e cicatrização, em que nós temos na derme, nessa camada papilar da pele, a presença de células de defesa, né, que vão atuar na barreira primária do organismo no combate a ataques externos, né? E também cicatrização, uma vez que essas fibras, né, que são secretadas, essa matriz extracelular que é secretada, também está relacionada ao processo de cicatrização, e o processo de cicatrização inicial, nós sabemos que ele é um processo de cicatrização mais, vamos dizer assim, permissivo, né, mais elástico. Então, quando a gente já tem uma cicatrização mais demorada, a gente vai ter uma presença maior de fibras colágenas do tipo 3. Então, por isso que a gente fica com aquela cicatriz mais grosseira, né, mais visível a olho nu, porque quando a cicatrização demora, a gente já tem aí a entrada de outros tipos de fibras, de outro tipo de tecido, como o denso, certo? Não é mais o tecido frouxo. Mas quando a cicatrização ela é feita inicialmente, direitinho, então a gente tem uma presença maior de fibras elásticas e colágenas do tipo 1, tendo uma cicatrização mais bonitinha, né? Que lindo, meu amor, tá lindo, viu? Sua pintura também tá linda, achei perfeito, tá certo?
E, por fim, ele também vai ter a presença de macrófagos, mastócitos e fibroblastos. Os macrófagos, nós acabamos de ver que funciona ativando a defesa imune do organismo, né? Por quê? Justamente porque ele está aqui logo abaixo, né, na pele, porque ele atua como barreira primária. Então, quando a gente tem uma lesão superficial na pele, qual vai ser a primeira célula de defesa que vai ter contato com essa lesão superficial? Serão os macrófagos, né? Porque eles estão logo abaixo da epiderme. Então, eles vão fazer aí a fagocitose desse patógeno, né? E quando ele realiza essa fagocitose, ele vai liberar os sinalizadores, né? As citocinas, que vão atrair todas as outras células de defesa, vai ativar, de fato, o nosso sistema imune. Então, ele vai ter aí a presença desses macrófagos para poder responder à presença desses patógenos. Além disso, eles também vão ter aí a presença dos mastócitos, porque quando a gente tem uma resposta alérgica, né, nós também precisamos que essas células elas tenham uma resposta imediata. Então, no momento em que nós temos, usando sempre aqui no caso, a exposição à pele, certo? Então, quando a gente se expõe a, por exemplo, uma planta que dá alergia dérmica, né, aqui na pele. Então, quando a gente tem esse contato, né, que a gente tenha contato com essa substância alérgena, o que é que vai acontecer? A pele, ela vai ativar os mastócitos que estão aqui presentes, causando a resposta alérgica, né, o edema, a vermelhidão, a coceira e etc. Então, tem a presença dessas células de defesa, as células de resposta alérgica e também quais células? Os fibroblastos, que são as células que vão secretar toda a estrutura do tecido, né? Que é a estrutura mais elástica, vão secretar as fibras elásticas, as fibras colágenas, formando, de fato, a derme em si, a estrutura em si desse tecido, certo? Então, o tecido conjuntivo, propriamente dito frouxo, ele está relacionado principalmente à camada papilar, ou seja, a derme que forma a nossa pele, certo? E tem essas funções de defesa devido à presença dos macrófagos, tem a função de resposta alérgica devido à presença dos mastócitos, e tem essa função de elasticidade, de sensibilidade, né? Devido à sua elasticidade, devido à sua irrigação e inervação. Então, ele tem funções de preenchimento, tem funções na união de células, nutrindo as células da epiderme, né? Também tem funções de defesa, de cicatrização. Então, são todos papéis desempenhados pelo tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. E agora, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, né? O denso não modelado, ele está relacionado à camada reticular da pele e o envolvimento de órgãos, certo? Então, ele vai formar a camada reticular, que é a camada mais densa da derme, certo? A gente tem a divisão da derme em duas camadas, certo? A gente tem a camada papilar, que vocês vão ver lá no sistema tegumentar, e nós temos a camada reticular da derme, que vocês vão ver em sistema tegumentar. Então, o sistema frouxo, ele vai formar essa camada papilar, e o denso não modelado vai formar a camada reticular, que é a camada mais firme. Então, ele é fibroso e mais irregular, né? Porque ele vai secretar as fibras mais densas, que são quais? Colágeno tipo 2, colágeno tipo 3, né? Então, são essas fibras que vão ser mais secretadas, no caso do tecido cartilaginoso, propriamente dito, denso, não modelado. Então, ele possui fibras colágenas dispostas em feixes de diversas direções, por isso que ele é irregular. Então, esses feixes de diversas direções causam essa irregularidade na camada reticular da derme, mas eles são mais firmes, né? Por quê? Porque essas fibras colágenas que são secretadas aí são fibras colágenas do tipo 2 e 3, que, como eu já havia mencionado a vocês, são fibras que são mais densas, né? Mais rígidas, formam estruturas mais rígidas, certo? Ele é um tecido que ele é mais resistente do que a camada papilar, formada pelo tecido frouxo, mas ele ainda tem
certa elasticidade. Por quê? Porque ele tem a presença ainda de algumas fibras elásticas na sua composição. Vocês vão ver que o tecido denso modelado, né, que vai ter uma estrutura certinha, como o próprio nome diz, modelado, vai ter uma estrutura fibrosa mais certinha, né, mais empacotadinha. Esse sim vai ser extremamente rígido, né? Já no caso do não modelado, como essas fibras, elas se dispõem de forma irregular, né, mais em feixes em várias direções, ele não vai ter essa rigidez tão grande, ele ainda possui certa elasticidade. Obviamente, não é como o tecido frouxo, que vai ter uma elasticidade grande devido à elevada presença de fibras elásticas, mas ele tem ainda uma certa quantidade, uma certa capacidade de elasticidade, porque contém poucas fibras elásticas na sua composição, ou seja, os seus fibroblastos secretam ainda certa quantidade de fibras elásticas na composição da sua matriz extracelular. Por fim, nós temos aí também a presença dos macrófagos, dos mastócitos e dos fibroblastos também nessa camada, certo? Tem tanto as células de defesa, células de resposta alérgica, como as células que vão secretar a matriz extracelular, ok? Então, são essas células que vão compor tanto a camada papilar relacionada ao tecido frouxo, como também a camada reticular relacionada ao denso não modelado, que vão formar aí essas estruturas que vão dar mais rigidez e firmeza na nossa pele, que é a nossa barreira primária de defesa, né? Antes de se atingir o nosso sistema de defesa, as células de defesa. Então, a gente tem essa barreira física mesmo da nossa pele, e é o tecido frouxo e o tecido denso não modelado que estão relacionados a essa defesa. Além disso, né, além de também formar a camada reticular da pele, ele também vai envolver órgãos. E como envolvedor de órgãos, digamos assim, ele precisa conferir resistência a esses órgãos, ou seja, protegendo-os, como também tem que manter uma certa elasticidade, uma vez que os órgãos precisam continuar o seu funcionamento. O estômago, ele dilata depois da alimentação, ele diminui o seu tamanho, né, depois que ele esvazia. Então, ele precisa ter certa elasticidade, mas não tanta, para conferir a resistência, a proteção a esses órgãos. E, por fim, nós temos aí o tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado. Como o próprio nome diz, ele vai ser formado por fibras colágenas dispostas em feixes paralelos unidirecionais. Então, se eu tenho fibras dispostas em feixes paralelos, né, empacotadinhas, ele vai me conferir uma alta resistência. Então, os meus fibroblastos do tecido denso modelado, eles vão secretar fibras colágenas, principalmente do tipo 3, certo? E essas fibras colágenas do tipo 3, elas vão aí se dispor em feixes empacotados, que vão conferir alta resistência, formando o quê? O que é que no organismo precisa ter uma elevada resistência? Os tendões e os ligamentos, que são estruturas que precisam, de fato, aguentar, né, muito impacto, muita pressão mecânica. Então, eles vão formar essa matriz extracelular de fibras mais rígidas para que aguente, de fato, um impacto maior, que é justamente aí a formação dos tendões e dos ligamentos. E ele não vai ter a presença de quê? De macrófagos, nem de mastócitos, porque ele não vai desempenhar essa função de defesa, né, de proteção, de resposta alérgica, como a gente tem na camada papilar e reticular da pele, com o tecido frouxo e não modelado, respectivamente. Ele vai ter só o quê? Ele vai ter só a função de resistência mecânica a impactos, né? Então, ele vai formar apenas os tendão e os ligamentos, então ele só tem a presença dos fibroblastos, que vão desempenhar a função, eita, hein, filha? Vão desempenhar a única função de secreção de fibras colágenas do tipo 3, formando aí estruturas, meu Deus, formando estruturas mais firmes, mais resistentes, para que esse tendão e esses ligamentos possam aí desempenhar sua função de forma ótima, né, de forma eficiente, certo? Então, gente, a gente finaliza aqui histologia, certo?
E aí vocês querem os 15, 20 minutos para a gente ver antropologia? Quantos minutos vocês querem? 20, tá